E aí, a gente sempre usa a câmera pra dar um confere no cabelo, né? Galera, é o seguinte, um pouquinho de calor. Aproveitando o hype ainda, né, do que aconteceu lá em Asbury, no momento que estou gravando esse vídeo, aquela reunião ininterrupta ela já foi finalizada. Então, para a gente entender como um avivamento, a gente precisa continuar conectado a isso para ver se isso aí vai impactar a sociedade, como aconteceu em Atos, como aconteceu em Gales, como aconteceu em Azusa, que foram aí os grandes avivamentos, né, depois de Atos, os grandes avivamentos modernos que nós temos como base e referência. Só que dentre esses grandes avivamentos, o que eu tenho mais no meu coração, mesmo não encontrando ainda um livro escrito acerca disso, se você tiver alguma recomendação, por favor, comenta aqui embaixo. Mas o avivamento dos moravianos, ou dos morávios, ele é um que está muito no meu coração pela forma como aconteceu. Esse aqui não é um vídeo histórico, você não vai encontrar aqui detalhes sobre essa história. Inclusive estou deixando aqui embaixo na descrição um link de quem tem muito mais autoridade para falar sobre este assunto do que a pessoa, o ser humano que vos fala neste momento. Então eu vou trazer uma perspectiva mais resumida, só para te contextualizar, porque eu acho que a gente perde muito quando nós entramos em contato com esses tipos, com esses moveres, e a gente se endurece o nosso coração e não nos abrimos e nos permitirmos ser tocados e incendiados por aquilo. E o termo, né, o termo avivamento, ele se tornou muito recorrente nessas últimas semanas por causa do que está acontecendo em Asbury. E obviamente já virou debate teológico, já falei disso no vídeo anterior, vou tentar colocar ele aqui em cima, em algum lugar da tela. Mas o avivamento morável está muito no meu coração, pela forma como aconteceu. Os moravianos ele era um povo que estava fugindo de perseguições, né? Então eles eram um povo que possuíam diversas bases teológicas e nessa fuga eles encontraram abrigo na casa de um cara muito rico chamado Conde Zinzendorf. Eu acho que é esse o nome do cara, Conde Zinzendorf. E esse é o único nome que é importante, né? Geralmente os avivamentos têm ali um nome, que é de alguém que meio que liderou, que se você é difícil você falar de Gales e não falar de Evan Roberts, é difícil você pensar em Azusa e não pensar em William Seymour, né? Mas o Conde Zinzendorf é um dos, acho que talvez o único nome que a gente tem ligado a esse avivamento. Porque o que você mais encontra, na verdade, é um povo. É um povo. E esse povo encontrou ali, nas terras do Conde Zinzendorf, abrigo. E logicamente, como todo bom crente, eles começaram a organizar os seus próprios cultos. Só que assim, você tinha pessoas de raízes teológicas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você tinha metodistas, anabatistas, enfim. Né? Então você sabe que crente dá trabalho. Então não demorou muito para começar a haver intrigas. Então eles perceberam que eles não conseguiriam ter cultos nos mesmos horários. Então eles, cada povo ali, cada denominação tinha o seu culto em horários alternados. Eu já vou chegar no ponto que eu quero, só preciso contextualizar historicamente. Inclusive, detalhes históricos contam que alguns, né, estava tendo culto de uma denominação que não é a minha. Aí eu vou lá na porta e fico criticando e rebatendo teologicamente tudo o que está acontecendo durante o culto. Então era esse o nível de treta mesmo que acontecia com os moravianos. E o Conde Zinzendorf, muito usado pelo Espírito, e também um excelente jurista, ele fez um acordo, olha, ele falou, não dá para continuar assim. Ele fez um contrato, ele fez literalmente um contrato para que eles assinassem, para que não houvesse mais treta, porque a partir do momento que houvesse treta, eles não poderiam mais morar naquelas terras.
o Espírito Santo começou a se mover ali, eu não vou lembrar agora historicamente, de forma exata, o momento, o detalhe, não lembro se foi num culto, mas o Espírito Santo começou a se mover naquele lugar. De tal modo que essa união ela não aconteceu somente por causa de um contrato, mas ela aconteceu por causa de uma verdadeira obra do Espírito Santo. E cara, isso foi tão forte que eles começaram a organizar turnos de oração, que foi daí que veio o conceito 24/7, certo? Então eles montavam uma escala, onde a todo momento, toda hora, uma escala por hora, onde toda hora haveria alguém orando. E passou-se uma semana, escala ok, passou-se 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, eles chegaram a 100 anos. 100 anos, ininterruptos. A gente é tocado pelo que aconteceu lá em Esbjerg, né? E não estou tirando os méritos aqui. Mas, cara, eles ficaram 100 anos orando de forma ininterrupta. 100 anos. Tinha um grupo de moravianos que estava num barco com destino à América, né? A América para evangelizar os índios na época. E começou ali uma tempestade, e algumas pessoas começaram a ficar, obviamente, com medo, só que os moravianos, eles tinham uma paz que transcendia o ambiente. E nesse barco estava ninguém mais, ninguém menos que John Wesley. E isso foi tão forte para ele que naquele momento ele percebeu que ele não era convertido, porque ele estava temendo pela sua própria vida. Enquanto aqueles moravianos, alguns relatos históricos trazem até o detalhe de que eles estavam cantando em meio à tempestade, porque eles sabiam que a vida deles podia acabar ali naquele momento. Eles estavam ali fechados com Jesus. Só um parênteses, né? Uma das maiores marcas não foi apenas a unidade dos moravianos, mas a maior marca foi realmente as missões. Então foi mais ou menos ali que começou esse movimento mundial de missões. Eles não guardavam as suas experiências apenas para eles mesmos, né? Eles preparavam e enviavam missionários. Eles tinham um certo devocional que era um versículo por dia. Esse devocional você encontra até hoje. Eu não sei se tem em português, mas tem em inglês. Você pode fazer aí, baixar o aplicativo e fazer. O mesmo devocional dos moravianos. E eles eram muito assim enfáticos em missões. Mas o grande ponto que eu quero trazer aqui é uma história de 2 jovens que foram muito tocados a evangelizar os escravos. Só que existia uma dificuldade muito grande pelo contexto da escravidão na época, né? Então eles acharam uma solução. Provavelmente eu vou até me emocionar aqui, porque essa história ela é muito louca. Tinha uma solução para que eles conseguissem evangelizar os escravos. Que era eles mesmos serem vendidos como escravos. Cara, você ser vendido como escravo naquela época não tem nada de glamour, assim. A gente lembra muito da história de José, né? E José teve os seus perrengues, mas ele tinha um propósito específico ali, que o ato de ser vendido como escravo não foi determinante. Só que naquela época, você ser vendido como escravo era praticamente uma sentença de morte. Era praticamente você ir e não voltar mais. Então a decisão daqueles jovens, ela gerou muito questionamento na comunidade, que já era uma comunidade muito madura no Espírito Santo, muito madura nas Escrituras. Mas o fato é que aqueles 2 jovens, a partir do momento que eles assinassem, que eles se vendessem como escravo, né, que batesse o martelo ali, não sei se tinha contrato, enfim, mas que batesse o martelo na venda, a partir do momento que eles subissem naquele navio negreiro, cara, eles não voltariam mais. Então, provavelmente eles cresceram ali naquela comunidade, formaram amigos, tinham família ali. Mas o ato é que eles não voltariam mais a encontrar nenhuma dessas pessoas. E morreriam ali. Sem ninguém conhecer o nome deles, sem ter conta no Instagram, sem ter views no YouTube. Eles morreriam ali.
E cara, ali nos momentos finais, pouco antes deles subirem, né, toda a comunidade moraviana muito comovida, porque sabia, cara, que aquele ia ser o último abraço, que aquele ia ser o último beijo. Imagina, né, você cresceu, você vê ali seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Você, a gente dá hoje um tchau, um adeus, um até logo, né, alguém que vai se mudar para outro país, para outro estado, mas fatalmente vocês irão se encontrar de novo. Pode demorar mais, pode demorar menos. Mas ali não existia uma perspectiva. A única perspectiva era realmente a perspectiva de eternidade, que eles se encontrariam novamente na eternidade. Mas naquela vida, eles não se encontrariam mais. Esses dois jovens, eles sobem e todas as vezes que perguntavam para eles o porquê que eles estavam fazendo aquilo, né? Acho que é a pergunta que deve estar na sua cabeça agora também. Cara, por quê? Mas por quê? Sabe, tem pessoas para ser evangelizadas ali também. Por que se vender como escravos? Por que passar por essa situação? Por que passar por açoites, enfim, se submeter a tantas coisas para... Cara, eles sobem no navio e gritam bem alto para que o cordeiro receba. Para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Uau, essa história ela me impacta demais. Porque... não preciso nem dizer o porquê, né? Ela me impacta demais. Eu fico pensando, refletindo sobre quanto que a nossa vida é preciosa para nós mesmos, né? Eu tô aqui com o livro do Luciano Subirá, que nada mais importa, ele tem um capítulo inteiro falando sobre vidas preciosas demais. A gente tem tanta coisa como a nossa prioridade, velho, que às vezes o simples do evangelho, ele se torna... A gente... Deixa eu ver se eu vou conseguir ser claro naquilo que eu quero colocar. O evangelho, ele é simples, ele é uma mensagem simples, ao mesmo tempo que é transformadora. Se eu falar que o evangelho ele é simples, mas eu estou supondo uma contradição. Não existe contradição nisso. Ele é simples e transformador. Não, ele não vai ocasionar em você uma melhor versão de você mesmo. Não, ele vai te destruir, ele vai te quebrar, ele vai te reduzir a cinzas para que o caráter de Cristo comece a surgir em você. Esse é o evangelho. Só que para nós isso é muito difícil, apesar de ser simples, né, racionalmente falando. Então o que a gente faz? A gente vai colocando algumas regrinhas que a gente precisa seguir, alguns padrões de comportamento, e a gente se pauta em tais padrões de vestimenta, de pode ou não pode tatuagem, de música, enfim, de comportamentos externos, porque fica mais fácil a gente mensurar quem é mais cristão e quem é menos cristão, sendo que o evangelho ele trabalha numa perspectiva totalmente diferente. Pelo fato de nós há tantos anos nos prendermos a essa caixinha, a gente não consegue viver a essência do evangelho, que é todos os dias, ou melhor, cada dia, como Tommy Tinney fala em Caçadores de Deus, todo dia é um bom dia para morrer. Morrer para você mesmo, morrer para suas próprias vontades, morrer para os seus próprios desejos. Todo dia, cara, é um bom dia para morrer, a gente se esqueceu disso. O que os moravianos nos ensinam, cara, é que não existe nada maior do que a presença de Jesus. Que não existe nada melhor do que a mensagem de Jesus. Para que o cordeiro receba a recompensa, cara. Imagina se todo cristão pensasse assim. Eu faço tem uma pitada de crítica, mas também tem uma pitada de reflexão. Mas na maior parte da receita do vídeo de hoje, não é a crítica é uma xicarazinha ali, né? Mas a massa toda ela é uma grande reflexão para nós. Cara, que o cordeiro receba a recompensa. Por que você vai se vender como escravo para nunca mais ser visto pela sua família, para ser provavelmente morto, para nunca mais entrar em contato com seus amigos? Lembrando que não tinha WhatsApp naquela época e provavelmente se existisse um escravo jamais poderia ter acesso. Por que fazer isso? Simples, para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. É simples, cara. Às vezes a gente quer... Muitas das vezes Deus nos dá direções claras.
Só que como a gente não consegue colocar essa resposta, né? Como as pessoas simplesmente não aceitam essa resposta. Ou o cordeiro receba a recompensa, ou Deus falou isso. Sobre isso, né? Deus falou, vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Como as pessoas não aceitam e quer que nós tenhamos as respostas que elas esperam, por que você está fazendo isso? Porque o salário é melhor. Por que você vai se mudar? Porque o índice de desenvolvimento humano é melhor. Porque eu vou ter emprego. E geralmente, cara, quando Deus dá direcionamentos específicos, né, de uma transição, de uma mudança, ele não traz essas respostas. Ele não dá garantia, sabe? Ele não deu garantia para Abraão. Ele não passou a planta da casa na qual Abraão ia morar. Abraão simplesmente foi, cara. Simplesmente foi. Existem decisões da nossa... As melhores decisões da nossa vida são aquelas que são baseadas em que o cordeiro receba. E Deus falou. Eu quero focar aqui no cordeiro receba, porque vou fazer um vídeo depois só sobre o Deus falou. Cara, para que o cordeiro receba. Por que você fez 1 ano de missão sem receber, trancou faculdade, largou seu emprego? Para que o cordeiro receba, cara. Para que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Toda lágrima, todo sangue, suor e força, ele é digno disso. Para que o cordeiro receba. É sobre isso, gente. É sobre isso, sabe? Que a gente possa mais uma vez eu faço o vídeo e esqueço de desligar o Wi-Fi para não ter esse barulhinho de mensagem. Mas mais uma vez, eu acho que a gente precisa tornar mais simples as nossas respostas, sabe? Quando a gente internaliza esse conceito no nosso DNA, então pode vir a direção que for. Mudar de país, mudar de cidade, transição que for. A gente para de tentar agradar os outros e começa a simplesmente ter essa resposta para nós mesmos. Por quê? Para que o cordeiro receba. Para que o cordeiro receba. É isso. Aquele negócio sempre que você já é rato de internet. Enfim, se inscreve aí. Quando você curte, você espalha esse vídeo. Os últimos vídeos têm tido um feedback um retorno, não um retorno assim de comentários, né? Mas um retorno de realmente da galera vendo, fazendo sentido. Tô tentando gravar isso da forma mais simples possível. E vamos juntos aí nessa caminhada, beleza? Um abraço.